O meu nome é Cláudia Ganhão e este é o meu podcast. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Escolher o Meu Superpoder, o meu podcast semanal na plataforma Spotify e também no YouTube. Já te aconteceu chegares ao fim do dia, andares a correr, depois de teres andado a correr de um lado para o outro, sentires que fizeste mesmo muita coisa, ou até que fizeste coisas, mas que nem foram assim tão importantes, mas que não estiveste realmente presente em nada do que fizeste, em nenhum sítio onde estiveste, em nenhuma conversa que tiveste com alguém. Então, eu hoje quero falar-te de algo muito comum, muito silencioso também, mas que na verdade é profundamente desgastante. Quero falar-te de viver em piloto automático. Quero que, em primeiro lugar, tu sintas e saibas que não é uma falha tua, não é um problema teu, na realidade é algo muito comum nos tempos que correm. Eu acredito que é um pouco como se fosse viver em sobrevivência prolongada. O problema não é nós estarmos em piloto automático de vez em quando, o problema é que nós ficamos lá tempo demais e sem dar conta. Fazemos viagens de carro, de casa para o trabalho ou do trabalho para casa, não nos lembramos da viagem. Temos conversas com colegas de trabalho ou com amigos e não nos lembramos exatamente daquilo que conversamos. Preparámos o jantar, preparámos uma refeição e não tivemos verdadeiramente presentes. Isto faz com que nós não saboreemos a nossa vida, que a nossa vida passe, que os dias passam, mas que nós parece que não estamos lá. Parece que a vida só está a passar por nós e nós somos aqui um mero peão. Então, é como eu digo, o problema não é nós de vez em quando estarmos neste modo, é normal, porque muitas vezes, estamos a pensar noutra coisa quando estamos aqui no momento presente, mas o problema é nós estarmos lá sempre e muitas vezes sem darmos conta. Mas, afinal, o que é isto de viver em piloto automático? Muitas vezes o piloto automático, ao contrário daquilo que tu julgas, nem sempre ele é caos. Ou seja, há pessoas que acham que viver em piloto automático é ter tudo, tudo caótico, mas não é. Vamos pensar o piloto automático do avião, não é? No piloto automático do avião nada é caótico, simplesmente é algo. ah, o avião está a voar através de um piloto automático. É a mesma coisa, nós vivemos a nossa vida de um modo automático, onde não estamos presentes. Então, muitas vezes este piloto automático não é caos e parece até que está tudo controlado. Mas existem alguns sinais, há uns mais evidentes, outros menos evidentes, mas que eu gostava que tu pensasses um pouco, à medida que eu agora vou falar deles, se isto acontece, e se acontece com muita frequência, porque é como eu digo, não faz mal acontecer de vez em quando, agora, nós não podemos é estar sempre neste modo, porque se nós estivermos sempre neste modo, os dias vão passar, as semanas, os meses e às vezes os anos, e nós pensamos assim: "Mas onde é que eu estive? Eu ouvi-me, eu estive verdadeiramente presente, eu não fiz as coisas que queria, que gostava". Então é esse mesmo o problema. Vamos ver alguns dos sinais que tu podes estar a sentir e, como eu digo, não faz mal ser de vez em quando, não pode ser sempre. Então, o primeiro deles é um que é muito comum, que é sentes cansaço menos mesmo nos dias em que são normais, não são naqueles dias muito exigentes, mas tu continuas cansada. Muitas vezes também ficas impaciente sem saber bem o porquê. Sentes-te impaciente, parece que está ali qualquer coisa que não está bem. Também pode ser fazer listas e listas, mas na realidade nada te entusiasma. Tu fazes as listas e só por fazer. Outro muito comum é sentir culpa quando não paras. Desculpa, sentires culpa quando paras. Agora disse não paras, depois fiz assim um momento de paragem, não é? Vocês sabem, os meus podcasts são aqui assim, sem guião, são muito livres e estava aqui a dizer uma coisa, se calhar estava aqui um bocadinho em piloto automático, mas vamos nos focar no presente. Sentes culpa quando paras. Muitas vezes paras e nem sabes bem, ou tens ali um tempo livre e não sabes bem o que há de fazer com esse tempo livre. O que é que te apetece fazer? Quais são os teus hobbies? E também não sabes responder muito bem à pergunta que é: o que é que tu queres fazer? O que é que tu queres da tua vida? Quais é que são os teus objetivos? Então,
Há também outro sinal, digamos assim, que nós usamos, que é muito comum, que é: "Eu agora não tenho tempo para isso", ou então: "É só uma fase", só que aquela fase nunca passa. Então estes sinais são, assim, pequenos alertas que eu quero partilhar contigo e que gostava muito que voltasses, que pensasses neles e que pensasses se eles são muito comuns ou se é uma coisa que acontece pontualmente, e se acontece pontualmente está tudo bem. Agora, se é algo que é presente na tua vida, se tu estás sempre cansada, mesmo nos dias menos exigentes, se ficas impaciente sem saber bem porquê, se sentes culpa quando paras, se quando tens ali um tempo livre não sabes muito bem o que é que há de fazer ou o que é que te apetece fazer, não sabes o que é que queres da tua vida, quais são os teus objetivos e estás sempre a dizer: isto é uma fase, isto é só uma fase. E essa fase nunca acaba. Outro sinal que eu acho que é assim, se calhar até aquele mais importante, é que tu fazes muito, estás sempre a fazer coisas sempre, estás sempre em modo de fazer, mas sentes pouco. E quando nós vivemos muito no modo fazer e pouco no modo ser, nós estamos com excesso de energia masculina, não é? Estamos ali sempre no fazer, 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 e isso não é saudável. Quer sejamos homem ou mulher, nós temos de ter um equilíbrio entre a energia feminina e a energia masculina. Então tem que haver um equilíbrio entre o fazer, porque nós não podemos estar isentas do fazer, não é? O fazer coisas, fazer acontecer, estar com a nossa família, fazer aquilo que tem que ser feito no trabalho. Há coisas que o fazer tem que sempre existir, mas não nos podemos esquecer do ser. E o ser é muito no sentir. E há muitas mulheres a viver neste estado, sabem? E eu há 7 anos que acompanho mulheres muito aqui neste processo de sair do piloto automático, de abrandar, de ganhar clareza do que é que querem, de quem são, porque é essencial nós fazermos primeiro este passo, digamos assim, de abrandar, de desligar o piloto automático, de ganhar clareza, de simplificar, de fazer escolhas antes de irmos à organização, porque a realidade é que muitas mulheres me procuram: "Ai, Cláudia, eu quero ser mais organizada", e que já tentaram mil e uma coisas e nada resulta exatamente por isso, porque elas partem logo para a organização e esquecem-se de passar por 2 passos, anteriores que eu aplico, não é, no meu trabalho, através do meu método, o método leve, que é o primeiro passo, o libertar, o reduzir o ritmo, sair do piloto automático e depois o escolher, portanto leve, libertar e depois escolher, escolher aquilo que é essencial para nós e simplificar a nossa vida. E então era aquilo que eu dizia, eu ao longo destes 7 anos a acompanhar mulheres, eu vejo muitas mulheres que vêm às vezes à procura de uma coisa, mas na realidade elas estão a viver em piloto automático. E isto acontece maioritariamente em nós mulheres, este cansaço, esta impaciência, esta falta de entusiasmo, esta culpa quando paramos, muitas vezes autoexigência, perfeccionismo, não saber muito bem o que é que queremos, não termos clareza, andarmos sempre a dizer: é só uma fase, e depois lá está o fazer muito e sentir pouco. Isto é muito, muito comum, e isto é muito comum em nós mulheres, porque nós fomos ensinadas, através da nossa educação e daquilo que vimos e observamos, e que vimos acontecer à nossa volta desde a nossa infância até agora, não é? Nós fomos ensinadas a aguentar, a dar conta de tudo, a ser fortes, a não incomodar, a não parar, e isto, foram mesmo muitos anos, que as mulheres, as nossas avós, as nossas mais para trás, bisavós, antepassadas, mas também as nossas avós, as nossas mães, foram muitos anos que elas levaram a sobreviver, não é? Em modo de sobrevivência, em não incomodar, a ser as boas meninas, e depois, por outro lado, em serem fortes, aguentaram tudo, nunca param, não precisam. Então, foram muitos anos de sobrevivência entre o trabalho, os filhos, a casa, as tarefas, as responsabilidades. E então, eu quero te dizer que, em primeiro lugar, tu não estás sozinha, tu não tens nenhum problema, tu estás a viver as consequências da nossa sociedade até, não é? Um, Porque este piloto automático, esta ausência de sentir, esta ausência de estar presente no nosso dia a dia, ele nasce de um lugar legítimo, não é? Um, ele nasce num lugar de necessidade, mas o problema é que manter esse modo durante muito tempo
ou até manter esse modo, quando já não é necessário, não é? Nós já não estamos em modo de sobrevivência, nós até já temos a nossa vida, portanto, mais organizada, já não temos que aguentar, já não temos que ser fortes o tempo todo, não temos que não incomodar ou que não parar, e isto custa-nos muito caro. Portanto, nós mantemos este modo durante muito tempo e quando não é necessário, lá está, isto custa-te caro. E custa-te caro, custa-te em presença, como nós já vimos, não é? Porque te falta presença, custa-te em energia, custa-te em alegria, custa-te em saúde, ok? E eu não quero ser pessimista, nem extremista, mas a verdade é que nós mulheres, muitas vezes temos N problemas de saúde, doenças autoimunes, doenças às vezes até mais graves, pouca saúde mental também, porque lá está, nós prolongamos este modo de sobrevivência, este modo de piloto automático durante tempo mais. E isto é que eu estava a dizer, isto custa mesmo muito caro, custa-nos caro. E sabem, a maior parte de vocês que me estão a ouvir, tal como eu, somos mães, então ao exemplo que nós estamos a dar às nossas filhas e aos nossos filhos também, hum, está na altura de fazer qualquer coisa com isto. Eu ainda há pouco tempo estava numa sessão de mentoria individual e estava a falar com a minha mentorada e ela dizia-me assim: quando esta situação me está a tirar o sono, significa que eu tenho que fazer alguma coisa com ela. E é isso mesmo. Se tu sentes e é algo que no teu íntimo tu sentes, eu não estou verdadeiramente presente, eu não estou alegre, eu não estou a desfrutar do meu dia a dia, eu estou mesmo em piloto automático, é a altura de fazeres alguma coisa. Mas também é preciso saber sair de lá. Nós não saímos do piloto automático na marra, à força. Nós saímos com consciência e consistência. E não é logo aquela coisa de mudar tudo. Não é mudar tudo. Eu acho que, acima de tudo, o primeiro passo é parar, abrandar, parar, diminuir o nosso ritmo, para compreender aquilo que está a acontecer. Para nós percebermos e tomarmos consciência do que está a acontecer, porque nós só conseguimos fazer mudanças quando percebemos aquilo que está a acontecer, quando temos consciência. E há aqui algumas perguntas que eu te trago e que te podem ajudar nesta primeira fase de abrandar, parar, para tomar nota do que está a acontecer. Perguntas simples que podes usar no journaling, não é? E o journaling é uma ferramenta que eu adoro e que falo muitas vezes dela. Aliás, celebrou-se recentemente o Dia Internacional de Escrever à Mão, e o journaling é nada mais, nada menos do que isso, do que escrever à mão. E se tiveres curiosidade acerca do journaling, eu tenho um artigo no meu site onde falo de exatamente o que é o journaling, mas também partilho muito no meu Instagram e com as minhas alunas na academia e mesmo em contexto de mentoria individual. É algo que eu partilho muito e que eu utilizo muito no meu método de journaling. Então, ficam aqui 3 perguntas que tu podes fazer como journaling ou que podes só refletir. A primeira delas é: como é que eu me sinto de verdade ao acordar? Sinto-me alegre, sinto-me feliz, sinto-me com energia, ou sinto-me cansada, sinto-me triste, é só mais um dia, é mais do mesmo. Como é que tu te sentes de verdade? A segunda pergunta é: o que eu faço todos os dias sem sequer questionar que há outra forma de fazer? O que é que eu faço todos os dias sem sequer me perguntar se é mesmo isto que eu quero fazer, se há outra forma de fazer isto? E por fim, onde estou sempre a adiar? Ou seja, o que é que eu estou sempre a adiar relativamente a ti, não é? Onde estou sempre a adiar em mim? O que é que eu estou a adiar constantemente? Eu estou a adiar fazer exercício, eu estou a adiar começar a arranjar as mãos, eu estou a adiar ir fazer caminhadas, eu estou a adiar ler um livro, porque há sempre outras coisas para fazer. Então, ficam aqui estas 3 perguntas para te ajudar neste primeiro passo, que é, sem dúvida, abrandar e parar. Mais uma vez, sair do piloto automático não é virar a vida do avesso, não é mudar tudo, é começar pequeno, ok? Aquelas perguntas que eu te propus, às vezes é só parar uns minutinhos antes de responder, ou seja, habituar-nos a responder e não a reagir, deixar cair uma coisa hoje, fazer menos uma coisa das coisas que nós habitualmente fazemos, sem nos questionarmos, porque há coisas que nós fazemos que já nem precisamos de fazer. Às vezes é só escutar o corpo em vez da agenda. Eu tinha planeado hoje
limpar a casa ou limpar esta divisão da casa, mas o meu corpo está aqui a gritar, e quando o corpo grita, é sinal que alguma coisa tem que ser feita. E porque se nós não agirmos, mais tarde ou mais cedo ele vai gritar de outra forma, ainda mais alta e mais grave. Não se esqueçam do preço que nós pagamos de viver aqui em piloto automático, que às vezes é a nossa saúde. E depois é criar espaço antes de só ter planos, é ter espaço. Incluir espaço livre na agenda, espaço para não fazer nada, espaço para fazer estas pausas conscientes, para perceber como é que eu estou de verdade, não é? O que é que eu sinto? Quem é que eu sou? O que é que eu quero? Então eu trago aqui já nesta pequena partilha, trago-te aqui um pouco de coisas que eu faço no meu método leve, nesta primeira fase de diminuir o ritmo, de sair do piloto automático e de fazer escolhas para ganhar clareza, para depois passarmos para a organização e para a consistência, para a criação de rotinas e tudo isso, mas primeiro é essencial nós mulheres, por tudo aquilo que eu partilhei e por muito mais, nós aprendermos a sair do piloto automático. E escolher não viver em piloto automático é um ato de maturidade, mas também um ato de amor próprio. Hum, Porque viver em piloto automático não te faz forte, não é? Não te faz, ou não viver em piloto automático não faz de ti fraca, faz de ti inteira, não é? Tu és tudo isto, com todas estas características, e se há algo que te está a incomodar e te está a fazer mal, e é um estado onde tu estás constantemente, está na altura de sair, não é? Está mesmo na altura de sair. Então, se este episódio fez sentido para ti, deixo-te aqui estas perguntas que fiz anteriormente, vou repeti-las para tomares nota se ainda não tomaste, para fazeres, para tomares consciência de como é que está, de como é que eu me sinto de verdade ao acordar, o que é que eu faço todos os dias sem questionar e o que é que eu estou a adiar constantemente. Estas 3 perguntas vão-te ajudar a perceber como é que tu estás e se fizer sentido também para ti, ao longo do dia, vai-te lembrando onde é que eu posso abrandar, porque nós não precisamos, muitas vezes nós achamos que temos que mudar tudo e temos que resolver a nossa vida toda aqui de forma muito rápida, não é? Esta é outra coisa que acontece, muitas pessoas vêm à procura de fórmulas mágicas e de soluções mágicas, não existem, ok? Não existem. Existe aqui um trabalho contínuo e porque nós não temos que resolver a nossa vida toda de um momento para o outro, às vezes só precisamos de começar a escutá-la, de começar aos poucos a fazer pequenas mudanças. Lá está, onde é que eu posso abrandar hoje? O que é que eu posso deixar cair? Não é? Às vezes isto é mais que suficiente para aos poucos nós largarmos este modo de vida que nos faz tão mal, em que nós estamos constantemente desconectadas de tudo, não é? Estamos desconectadas do nosso corpo, das nossas emoções, de quem nós somos, do que é que queremos, do que é que precisamos, e lá está, isto é um modo de sobrevivência, portanto, funciona para sobreviver, mas não serve para viver. Então, espero que tenhas gostado deste episódio, que tenha feito sentido para ti. Acima de tudo, quero desejar-te uma boa semana. Para a semana cá estarei com mais um episódio e se tiveres alguma partilha, alguma questão, alguma coisa, podes sempre enviar-me uma mensagem, fazer um comentário aqui ou no vídeo do YouTube ou no próprio Spotify, que terei todo o gosto em te ajudar e em partilhar contigo aquilo que tenho aprendido ao longo destes 7 anos a ajudar mulheres a sair deste piloto automático e a reorganizar a sua vida sem estarem constantemente em esforço constante. Então, um beijinho grande e até breve.